Valeu, Isis, muito obrigado. Estamos aqui, estamos de volta, firmes e fortes aqui para tocar para frente o Jornal da Cidade. Boa noite para você, Bianca. Agora com a dupla completa, né? O jornal completo. Seja bem-vindo de volta, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, o policial militar preso em flagrante ao se passar por médico na cidade de Paraipaba, litoral oeste do Ceará, já respondeu a outros 4 processos. Um deles pela morte de uma estudante dentro de um hotel do Rio Grande do Norte. Thea Morel, abrindo o Jornal da Cidade de hoje com essa atualização do caso. Thea, essa garota na época tinha 18 anos e teria tido uma overdose. Foi isso? Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Foi isso mesmo. Ana Clara Ferreira da Silva, em 2019, quando esse crime aconteceu, tinha apenas 18 anos. E depois de uma intensa investigação da polícia, foi constatado pelo laudo cadavérico que a causa da morte dela, teria sido uma overdose de cocaína. Mas o que causa maior estranheza, principalmente para a família, é que os familiares contam que ela era uma estudante esforçada, gostava de livros, não gostava de balada e, portanto, ela que estava na companhia do Cliston Sanderson quando esse incidente aconteceu, poderia ter ingerido essa cocaína em um copo de água. As únicas testemunhas que presenciaram o que aconteceu com eles lá no Rio Grande do Norte, em Apodi, relatam que a garota tomou um copo de água, começou a passar mal e que ele chegou inclusive a negar socorro para a menina. Os outros 3 processos também foram arquivados, um por estelionato, outro por violência doméstica e outro também por ameaça. No caso da violência doméstica, a denúncia foi retirada. Bianca, Alexandre. Ficha bastante suja, viu? E a soltura desse falso médico de Paraipaba, menos de 24 horas após a prisão e sem pagamento de fiança, foi motivo de polêmica, apesar de amparada pela lei. Aconteceu no plantão do domingo, durante a audiência de custódia. Cliston Sanderson Ibiapino de Albuquerque recebeu voz de prisão da prefeita de Paraipaba, Ariana Aquino. Então, estou dando aqui a ordem de prisão para o senhor. A gente chamou a polícia, a gente recebeu uma denúncia que o senhor estava exercendo ilegalmente a medicina. O falso médico foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e liberado em seguida. Nesse momento em que ele está apenas respondendo um processo, se for para ser decretada uma prisão, é a chamada prisão cautelar. E uma medida como essa só pode ser decretada se for realmente necessária. Não é? Se for, é uma medida sempre excepcional. A audiência de custódia é uma espécie de julgamento preliminar. É o momento em que se reúnem o Poder Judiciário, Ministério Público e a defesa do acusado. Vários pontos são levados em consideração, desde a legalidade da prisão, o risco que a pessoa pode apresentar à sociedade e às investigações. Inclusive, se o detido sofreu alguma agressão física durante esse processo. Segundo a lei, o prazo máximo para a realização da audiência de custódia é de 24 horas após a prisão. Caso isso não ocorra, existe o risco da pessoa detida ser colocada em liberdade. Por isso, a Justiça tem investido em estratégias para que esse prazo seja cumprido à risca e o direito de liberdade de cada um não seja violado. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele tem ampliado a possibilidade de audiência de custódia, inclusive com núcleos regionais, também com a utilização da videoconferência. Então, tem melhorado bastante aqui no Estado do Ceará. Mas se de fato houver até um excesso desse prazo, isso pode ser considerado uma ilegalidade. A TV Cidade já mostrou outros casos onde o suspeito foi identificado e ganhou liberdade após a audiência de custódia. Neste mês, um homem que arrombou e furtou uma igreja em Juazeiro do Norte foi liberado. Um mês antes, 4 homens flagrados com 4 toneladas de fios foram submetidos a medidas cautelares na mesma audiência. Segundo o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, cada caso é analisado e o detido precisa passar pela audiência de custódia. Afinal, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Se for uma pessoa que cause um risco ao processo, um risco ao andamento das investigações, pode até ser decretada, por exemplo, a prisão preventiva, exatamente para proteger a sociedade e garantir o andamento processual. Mas se não, ele puder responder o processo em liberdade, a medida mais adequada seria, portanto, a liberdade provisória. E o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 319, também prevê medidas distintas da prisão preventiva. Então, nós temos as medidas cautelares. Ele pode, por exemplo, ser obrigado a entregar o passaporte,
a comparecer mensalmente à justiça e até, se for o caso, ao chamado monitoramento eletrônico. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Frapó anuncia cobrança de taxa para motorista que parar no meio-fio do aeroporto de Fortaleza. R$20 a cada 10 minutos. Petrobras decide baixar preço da gasolina nas refinarias e previsão é de nova queda nos postos. Fortaleza libera a 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir dos 18 anos, sem agendamento. E Atacarejo vira alternativa para driblar altos preços na hora das compras do mês. Você vai ver também a situação da estrada que liga Fortaleza à região do Cariri. Trechos da rodovia Padre Cícero estão quase intransitáveis. O JC desta terça-feira está no ar. A Defesa Civil analisa o que provocou o desabamento do teto de uma funerária de Barbalha, no Cariri, mas já adiantou que o responsável pela obra deve arcar com os prejuízos causados pelo desmoronamento. Hugo de Leon. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, boa noite para todo mundo. Um dos imóveis que tinham sido interditados ainda na tarde de ontem acabou desabando poucas horas depois, isso na noite de ontem, da segunda-feira. Esses imóveis já estavam sem ninguém, as pessoas já haviam saído de casa e o prédio acabou desabando. Toda a estrutura foi comprometida. Essas duas casas, esses dois imóveis permanecem interditados, a obra foi embargada. O proprietário da obra responsável aí pela demolição foi identificado, ele participou de uma reunião na manhã de hoje com representantes da prefeitura e das pessoas que tiveram os prejuízos e ele assinou um termo de compromisso, aí ficando responsável por arcar por todos os custos aí, por todos os prejuízos que as pessoas tiveram. O caso continua sendo investigado para apontar, de fato, a real causa do desabamento. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Hugo, pelas informações. E no Crato, também no Cariri, um menino de 4 anos morreu afogado. O pequeno Lucas estava em uma chácara com a família quando caiu na piscina da propriedade. Ele chegou a ser socorrido, mas já deu entrada no hospital sem vida. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e o baú tombou na CE 362, na cidade de Senador Sá. Jonas Deisson. Nós estamos aqui na CE 362, que fica entre as cidades de Massapê e Senador Sá, cerca de 3 quilômetros da cidade de Senador Sá. Olha só, esse caminhão que estava carregado aí com diversos materiais, diversos produtos como verduras, frutas, material de limpeza, cerveja. Esse material, essa carga estava indo para a cidade de Camusim abastecer um supermercado. A carga saiu de Fortaleza, estava em direção a Camusim. Quando chegou nesse exato trecho aqui da CE 362, nessa curva, o motorista acabou sobrando na curva, a carga tombou e caiu aqui nesse acostamento. O caminhão lá na frente, ele não chegou a tombar, apenas a carga desse caminhão baú que tombou ela por inteira. E aí os funcionários, os proprietários aí do estabelecimento lá de Camusim estão tentando aí recuperar os itens para realmente direcionar para a cidade de Camusim. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Bem, esse caminhão seguia para a cidade de Senador Sá, na verdade seguia para a cidade de Camusim, vindo justamente da Ceasa, aqui em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Lugar onde os consumidores já começam a encontrar frutas com preços mais baixos. A banana, por exemplo, está no período de safra. Na reportagem da Evelyn Ferreira, você vai ver que outros produtos passaram a valer a pena nesta semana e quais outros ainda não cabem na sacola justamente por conta do valor. Para completar a sua lista, a gente deixou também uma lista maior, tá? No GC+. É só você acessar aqui, ó, apontando a câmera do seu celular para o QR Code do lado. Dona Raimunda é aposentada e vê a cada dia o seu poder de compra diminuir. Tá caro demais, o pessoal não está sobrevivendo. Um salário mínimo não dá para a pessoa comer. Não dá para escapar não, porque as coisas são muito caras. Na Ceasa, em Maracanaú, os consumidores podem sentir a tendência de preços do mercado. É mais vantajoso sempre comprar produtos do Ceará ou de regiões próximas. Outra dica é acompanhar o que está em safra. Banana e maracujá, por exemplo, têm produção local e estão em plena safra.
Momento de aproveitar os preços mais baixos. A banana está entrando em safra, ou já entrou em safra. A produção do Ceará é muito forte, a região de Baturité, Palmácia, Redenção, principalmente a banana já cai de preço no mercado. E também o maracujá. Isso também é um produto que vem da região da Ibiapaba, a produção já é boa, já é suficiente para o preço declinar. Custou até R$ 8,00, agora está custando R$ 6,00 por quilo. Mesmo não sendo uma produção do Ceará, o morango pode ser encontrado aqui na Ceasa por um preço bem mais em conta nesse período. Uma bandeja como essa aqui custava entre R$ 40 e R$ 50 reais. E agora o consumidor pode encontrar por até R$ 25 reais. Uma baixa considerável para quem gosta de aproveitar essa fruta. Boa parte da produção de morangos vem de Minas Gerais ou de estados do sul. Como a fruta é sensível, ela fica armazenada em câmara fria, com 5 graus de temperatura. Na contramão, há produtos que estão com preços mais elevados, como o mamão e a manga. A produção de mamão não é do Ceará, vem de fora, vem da Paraíba, vem do Espírito Santo, vem uma pequena parte do Ceará e a quantidade que vem para o mercado ainda é pequena para manter o preço convidativo para o consumidor. Lá na ponta tem a manga está em safra, mas é manga de irrigação. Essa manga de irrigação chega no mercado com todos os custos operacionais, de colheita, de transporte, de combustível elevado, ainda continua com preço em alta. Para os consumidores, vale a pena pesquisar, bater perna e até fazer uma amizade com o vendedor. Os clientes podem até ganhar aquele desconto especial. A gente está aqui com a promoção do tomate, a gente está de R$ 4,50, o pimentão também está de R$ 4,50. E os nossos clientes fixos, a gente dá promoção de desconto de 20 centavos no quilo da mercadoria. Aí, preço bom, ainda tem promoção. Daqui a pouco, Fraport anuncia cobrança para motoristas que pararem carro no meio-fio do aeroporto de Fortaleza. A taxa será de R$ 20 a cada 10 minutos. Já pensou? E na volta do intervalo, a previsão de mais uma queda no preço da gasolina. Futebol, o Fortaleza irá enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje. Carlos Henrique Costa. O sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E o Fortaleza, que avançou no Clássico Rei ao vencer o Ceará, ao bater o Ceará nos 2 jogos, vai enfrentar o Fluminense. O primeiro jogo é na Arena Castelão.
ou no dia 27 ou no dia 28 deste mês. Essa data ainda vai ser definida e divulgada pela CBF, assim como o horário do jogo. E o jogo da volta, que acontece no estádio do Maracanã, será lá para o dia 10 de agosto. Lembrando que essas datas devem ser divulgadas posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol. O certo é que até aqui o Fortaleza já apurou 8 milhões e 800 mil reais só de premiação na Copa do Brasil. E se avançar em cima do Fluminense, pode embolsar mais 8 milhões de reais. O certo, meus amigos, é que o objetivo principal do Tricolor de Aço na temporada é escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Óbvio que essa classificação, chegar mais uma vez a uma semifinal e faturar mais 8 milhões de reais, tudo isso é muito tentador. Mas o objetivo principal é regularizar todo mundo e conseguir escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que as informações a gente vai acompanhar durante a nossa programação, os detalhes de como o Fortaleza se prepara para entrar em campo em mais uma competição neste ano de 2022. E por falar em futebol, por falar nesses momentos dos nossos clubes, o meu xará Luiz Henrique Pontes traz os detalhes na coluna do Camisa 8. Olá, boa noite a todos. Sabe aquele jogo em que o time da casa tem, na teoria, tudo para se dar bem e decolar de vez na competição? Pois para mim, esse é o cenário da partida de logo mais entre Ceará e Avaí na Arena Castelão, um jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O momento alvinegro é o meu parâmetro. O time do técnico Marquinhos Santos vem de 2 vitórias seguidas. Uma em cima do maior rival na Copa do Brasil, onde ganhou, mas não se classificou, e outra no Brasileirão, em cima do poderoso Corinthians. Para mim, o time de Porangabuçu mostra uma franca evolução. Por isso, é o favorito para o embate de daqui a pouco. E tem mais, vai jogar diante do seu torcedor, portanto, não vai faltar apoio. Mas se nada disso for estímulo para a equipe do Ceará no jogo de hoje, então façamos o seguinte, vamos mostrar para a rapaziada a tabela de classificação. O Avaí tem os mesmos 21 pontos do Ceará, mas tem 6 vitórias contra 5 do Alvinegro e está na 12ª colocação, 2 casas acima do time alvinegro. Portanto, em caso de triunfo hoje, o Ceará pode abrir uma frente a um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. E por falar nisso, apenas um lembrete. Em caso de derrota para os catarinenses hoje à noite, a equipe do Ceará pode voltar para o Z4 ao fim dessa mesma 18ª rodada. Te cuida, vozão! Aquilo azul ali em cima ainda não é o céu. Tenham todos uma excelente noite e até mais. Valeu, brother. Amanhã a gente volta a falar com você aqui. Olha, a rodovia Padre Cícero é a rota mais curta entre Fortaleza e a região do Cariri, viu, Alexandre? Ou melhor, seria a rota mais curta se não fossem os inúmeros buracos existentes em alguns trechos que estão deixando a estrada praticamente intransitável. Jorge é topiqueiro e passa com frequência pela CE 395, trecho da rodovia Padre Cícero. Além da dificuldade em fazer o trajeto, ele já sentiu no bolso a consequência de tantos buracos na via. O amortecedor aqui já acabou bem uns 2 nessa viagem. Já teve algum gasto? Prejuízo? Com certeza. Neste trecho da rodovia Padre Cícero, entre Caririaçu e Lavras da Mangabeira, está difícil trafegar. Os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade drasticamente ou mudar de faixa, o que aumenta os riscos de acidentes. Daqui até o Quitaiús tem muito buraco. São mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros. Prejuízo também no carro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E sempre o risco de acidente, né? Que é o pior. Quem mora à margem da rodovia também reclama da buraqueira. O Francisco tem uma oficina no sítio de Anipapeiro, município de Caririaçu. Vez por outra, ele tem que socorrer um veículo quebrado ou alguém ferido após um acidente. O pessoal vem correndo, aí de repente acha um buraco. Aí acontece acidente, eu já liguei pro SAMU aqui várias vezes também. O SAMU socorrer esses acidentes e tá complicado aí. Décio sempre faz o trajeto Fortaleza-Cariri. Segundo ele, os buracos pela rodovia estão em todo o estado. Só buraco. Começa a tapar num local e deixa os outros em aberto, não serve quase para nada. A situação é complicada nessa estrada aqui, nessa rodovia completa. Do lado de Solonópolis é que tá pior. Essas imagens foram feitas hoje, tá?
A Superintendência de Obras Públicas informou que já está com equipes fazendo manutenções nesse trecho da CE 395 que foi citado na reportagem. E olha só que boa notícia, a gasolina vai baixar de preço novamente. E dessa vez, não por redução de impostos, mas sim por causa da queda do preço do petróleo. Thea Morel, medida inclusive já anunciada pela Petrobras, não é isso? Boa noite para você. É isso sim, viu, Alexandre? Boa noite para você. Eu estou até pensando em esperar um pouquinho para poder abastecer o meu carro e encher o tanque, porque desta vez a redução que foi anunciada pela Petrobras, né, de 20 centavos, depois que aconteceu aí uma queda no preço do petróleo no mercado internacional. A gente sabe que nos últimos meses o preço do combustível aqui no Brasil tem oscilado bastante, porque o barril de petróleo também tem oscilado bastante por uma série de motivos, entre eles a guerra na Ucrânia. Dessa vez, essa redução anunciada é de 20 centavos. Com isso, o preço das distribuidoras para o litro da gasolina passa de R$ 4,06 para R$ 3,86. Considerando que a gente tem aqui uma gasolina misturada, 73% do nosso combustível é gasolina, mas 23% é etanol, que é produzido aí realmente com a cana-de-açúcar, a gente pode ter aí uma redução que pode levar o preço da gasolina a custar até R$ 2,81 na bomba, o que significa aí 5% a menos do que a gente já está acostumado. Para quem já teve gasolina a R$ 8,00, vale a pena. A gente espera que chegue logo, né? Para a gente, o mais importante. Obrigado, Thea. Boa noite. E a internet 5G já chegou ao Brasil, mas, por enquanto, apenas a população da capital federal pode usar essa rede, que é mais veloz e tem uma resposta mais rápida. Enquanto a tecnologia não chega aqui, é possível sentir um gostinho do que ela representa nas comunicações, na realidade virtual, na educação, em um caminhão estacionado bem ao lado do prédio da Anatel, aqui em Fortaleza. O caminhão chama a atenção. O gigante de 20 toneladas anuncia a chegada da tecnologia 5G ao Brasil. Uma novidade que está bem próxima de começar as atividades no Ceará. O 5G Truck é equipado com o que há de mais avançado na área de tecnologia. E isso é só um gostinho de tudo que está por vir. O 5G é uma nova geração da tecnologia celular, onde, ao contrário de evoluções anteriores, como do 3G para o 4G, onde você tem simplesmente um aumento de velocidade e capacidade, você, no caso do 5G, você tem outras vantagens, como uma latência, que é o tempo de resposta da rede, uma latência mais baixa e uma capacidade de gerenciar milhares de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, com isso, você permite o desenvolvimento de aplicações antes não possíveis. A tecnologia 5G é revolucionária. Por enquanto, apenas Brasília já conta com 5G em funcionamento. Mas muito em breve, todas as cidades brasileiras devem contar com recurso. As cidades, começando pelas capitais do Brasil, terão que se adaptar a essa nova modelagem tecnológica. Vão precisar de muitas antenas para captar o sinal do 5G e, para isso, os municípios do Brasil, iniciando evidentemente até setembro pelas grandes capitais, vão ter que adaptar suas leis municipais para essa nova modelagem tecnológica. Esse caminhão deve percorrer várias cidades brasileiras, apresentando a tecnologia 5G para os brasileiros. E além da apresentação da tecnologia, há também um espaço de formação para que as pessoas possam aprender a utilizar a tecnologia em diversos setores. As atividades são gratuitas, basta chegar e se inscrever. Os cursos são feitos em parceria com o Senai. Então é só chegar aqui na carreta, ela estará estacionada aqui durante toda a semana, se inscrever. As aulas vão iniciar a partir de hoje, no horário da tarde. Geralmente no horário da tarde, pela manhã tem visitas institucionais, então estarão aqui Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal, o Senai Ceará e todas as escolas e aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais dessa tecnologia. O Ceará dá mais um passo rumo ao avanço tecnológico com a chegada do 5G. 99% da internet que chega no Brasil chega aqui em Fortaleza. São 17 cabos submarinos que aqui aportam. Com isso, a banda larga tem um custo mais reduzido, que favorece que as nossas empresas que nasceram aqui no Ceará, hoje sejam um destaque nacional.
Bem, se você quer ter essa experiência, anota aí o endereço onde o 5G Trucks está parado. Avenida Virgílio Távora, número 2500, no bairro Dionísio Torres. Funciona das 9 da manhã às 6 da noite. QR Code na tela. A partir de amanhã, todas as pessoas acima dos 18 anos podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid em Fortaleza, tá? Basta ter recebido a 3ª há pelo menos 4 meses e isso então quer dizer que não há necessidade de agendamento. É livre demanda. Se você apontar a câmera do seu celular para cá, vai ter acesso no portal GC+, aos endereços dos pontos de imunização na cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias da semana, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. Em instantes, escolha de Roberto Cláudio na corrida eleitoral do PDT movimenta o cenário político no Ceará há 3 meses da volta às urnas. E ainda a polêmica cobrança de estacionamento para quem parar no meio-fio do aeroporto de Fortaleza. Bem, a gente economiza como pode, não é verdade? Pois uma boa opção é fazer as compras do mês nos atacarejos, que vem ganhando espaço no orçamento do consumidor. Pesquisa 1, 2, 3 ou mais produtos. Tem que ser assim para conseguir economizar, procurando onde tem a melhor promoção. Embora tenha vários supermercados, outros pontos de venda, mas ele sempre nos traz assim, nos dá uma possibilidade melhor de comprar, né? Os atacarejos são os estabelecimentos procurados pelos consumidores que querem comprar mais unidades pelo menor preço. O que é, então, o atacarejo? É você chegar numa gôndola, né? Ou seja, chegar numa coisa e ter um preço, se você comprar uma unidade ou duas, e um preço mais barato se você comprar, por exemplo, 4 unidades, 6 unidades. Então, cada operação de atacarejo, e às vezes por cada produto,
ela vai definir o que é, a partir de quantas unidades você compra como se fosse atacado. Quando o dinheiro cai na conta, não tem outra. Reginalda vem neste atacarejo e tenta comprar para o mês. Eu vim aqui apelar para alguma coisa mais em conta, né? Que você sabe que as coisas hoje estão do jeito que está. A gente está caçando aqui o mais barato, portanto que leite eu não vou levar, porque não tem condição. A busca pelos atacarejos é influenciada pela inflação. Os consumidores precisam economizar, os empresários enxergam a demanda e ofertam serviço. Fica mais barato se comprar mais de uma unidade. Por isso, apesar de pesquisar o preço, os clientes devem considerar também a necessidade de levar 3 ou mais unidades de um mesmo produto. Tem aquela promoção de leve 3, né, e pague mais barato. Você costuma fazer isso? Faço. Compensa muito, principalmente nos produtos que eu utilizo, no caso da limpeza. E, por exemplo, você pesquisa se realmente vai precisar daqueles 3 produtos naquele mês, naquela quinzena? Eu pesquiso. Como hoje a inflação lá em cima, os preços altíssimos, ou a gente faz isso ou então piora a nossa situação. O número de negócios que seguem este modelo de atacado com varejo cresceu. Você tem um movimento do lado das famílias, né, das pessoas, e você tem um movimento do outro lado dos varejistas montando operações de atacarejo. Tá com muita coisa para pagar? Pois tem mais. A Fraport, que é a administradora do aeroporto de Fortaleza, anunciou hoje que quem parar o carro no meio-fio do terminal vai pagar R$20 por cada 10 minutos. Té Morel, esse preço do estacionamento já foi muito polêmica, né? E agora tá demais com essa taxa. É verdade, viu, Bianca? Até porque, por essa nova regra da Fraport, né, os motoristas que forem parar no check-in, que forem parar no desembarque, que forem deixar um parente no aeroporto, eles vão ter apenas esses 10 minutinhos. Vai ser instalada uma cancela, né, para que os carros passem por ali. E quem estourar esse tempo de 10 minutos vai ter que desembolsar aí pelo menos R$20. A Fraport justifica que tem uma movimentação muito grande, principalmente nos horários de pico, mas vai ter algumas exceções. Veículos de funcionários não vão poder pagar esse valor. Tem também os prestadores de serviço que não vão desembolsar esse valor caso demore. Aquelas vans de turismo, micro-ônibus, essas pessoas não vão poder pagar esse valor, né? No entanto, elas vão ter que fazer antes um cadastro prévio através do e-mail. De qualquer maneira, fica ruim para todo mundo, né, Bianca e Alexandre? Ok, Té, obrigado pelas informações. E na manhã de hoje, a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, e outras autoridades se reuniram na sede do BNB, em Fortaleza, para homenagear o banco, criado há 70 anos. As 7 décadas da instituição foram celebradas em cerimônia que reuniu gestores, ex-presidentes do banco, empresários e autoridades, como a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito. Criado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, no início dos anos 50, o Banco do Nordeste, sediado em Fortaleza, tornou-se um dos maiores incentivadores de políticas de financiamento para a região. E hoje auxilia milhões de pessoas em todo o país. Esse banco, há 70 anos, interagindo com a sociedade e, através do crédito, buscando desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento da região Nordeste, que é a região mais pobre do país, né? Entre os parceiros de sucesso do banco está a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, criada na mesma época. Juntos, desenvolveram inúmeros projetos. Inclusive, as duas nasceram com o mesmo propósito, o propósito de reduzir os desníveis sociais do Nordeste. Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz por ter sido convidado, por esse reconhecimento do Banco do Nordeste, por essa grande parceria. E digo mais, nós estamos aí prontos para apoiar o Banco do Nordeste e continuar trabalhando junto nos próximos 70 anos. A liberação de microcrédito é um dos carros-chefes aqui do Banco do Nordeste e ajuda principalmente pequenos empreendedores e também projetos desenvolvidos pelo governo federal. 2 deles voltados para mulheres, que receberam investimento superior a R$100 milhões, parte financiada pela instituição.
As ações são coordenadas pelo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. A ministra Cristiane Brito lembrou em discurso que o pai trabalhou como servente na instituição. Hoje, ela conta com o banco para ajudar muitas pessoas. Mera coincidência eu ter recebido o convite para estar aqui hoje nos 70 anos. Quem ganhou o presente fui eu, de recordar que meu pai sempre me falava da importância desse banco para o Nordeste. E é um banco que acredita na força da mulher brasileira, isso é muito importante falar. Nós temos o Qualifica Mulher e o primeiro banco a investir com microcrédito para as mulheres foi o Banco do Nordeste. Depois de anos, o PT rompeu a aliança com o PDT no Ceará. A decisão foi tomada após o PDT anunciar Roberto Cláudio como candidato ao governo do estado e atual governadora do estado, Isolda Sela. Depois da decisão do PDT, Isolda Sela saiu da sede do partido sem comentar nada. Ela deixou para se pronunciar nesta terça-feira nas redes sociais. Ela afirmou que respeita a decisão do partido e que segue firme, honrando o mandato e trabalhando pelo Ceará. Seguindo a mesma linha, Camilo Santana também escreveu. O ex-governador disse que lamenta que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição. Onélia Santana, secretária de Proteção Social, também foi solidária e lamentou a escolha do PDT. A escolha do PDT colocou em xeque o apoio do Partido dos Trabalhadores à candidatura do governo do Ceará. Seguindo o posicionamento de Camilo Santana, outros nomes de peso do PT resolveram opinar sobre a sucessão, em especial as mulheres, que demonstraram uma grande insatisfação com a escolha. Luiziane Lins considerou que Isolda teve o direito à reeleição impedido pelo que ela considera uma violência política de gênero. E Larissa Gaspar foi ainda mais longe. A vereadora considerou ridícula a postura do PDT em afirmar que existia chance de diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Ela se refere à declaração dada por Roberto Cláudio sobre a necessidade de união das duas siglas em torno de uma candidatura anti-Bolsonaro. É isso que vai ser, a partir de agora, o meu maior esforço. Unir as ideias, unir as cabeças, unir as pessoas para proteger o Ceará, como eu disse, do risco de uma aventura fanática, irresponsável e despreparada, que aqui é representada pelo capitão Wagner. Em resposta ao pré-candidato pedetista, capitão Wagner rebateu a declaração. Em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação nesta terça-feira, o pré-candidato pela União Brasil comentou o racha na base aliada governista. Eu vi que depois da escolha o candidato já veio para agressão em relação à nossa candidatura, com uma série de calúnias. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Sei que o debate vai ser bem polarizado, mas a gente vai elevar o nível do debate e falar para o cearense o que a gente vai fazer para gerar emprego e renda, o que a gente vai fazer para diminuir a violência, o que a gente vai fazer para a saúde do estado de Ceará funcionar. Para alguns pré-candidatos, o palanque no Ceará para alavancar os nomes que concorrem à presidência estão bem evidentes. O mesmo compromisso que o Lula tem nacionalmente, nós temos estadualmente. Não dá para se acostumar a, mesmo sendo um estado tão rico, nós não vermos o tratamento ideal e necessário, principalmente para com o povo mais pobre do nosso estado. E as articulações continuam. Eunice Oliveira sinalizou que o MDB seguiria alinhado com a candidatura petista em nível nacional. Ele informou que teve uma reunião com Lula. Quem também esteve com o ex-presidente foi o deputado cearense José Guimarães. Na tarde desta terça-feira, o diretório do PT se reuniu em Fortaleza, em um encontro híbrido, presencial e pela internet. Pouco antes, os políticos cearenses confirmaram que Isolda seria o único nome de consenso por enquanto. E todos queriam discutir a possibilidade de candidatura própria do PT no Ceará. No meu entendimento, que o PDT, ao vetar o direito da governadora Isolda de disputar a sua reeleição, o PDT decidiu romper a aliança. E agora cabe ao PT e aos partidos aliados construir uma candidatura para apresentar ao povo do Ceará, no nosso caso do PT, para um palanque forte do presidente Lula e que vai defender o legado do governo, do governador Camilo e da governadora Isolda e a esperança que é a candidatura do presidente Lula. Precisamos nos solidarizar com a governadora Isolda. No nosso entendimento, ela tinha ainda tem o direito à reeleição, e ontem esse direito, na minha visão, ele foi castrado pelo partido. Boa noite. Até amanhã.